Olá, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Essa é a escola dominical da Catedral da Reconciliação, sendo continuada de forma remota, né? Estamos aqui gravando as aulas em vídeo, dando continuidade aos profetas menores. Hoje nós veremos o livro de Jonas, e eu quero convidá-los a uma breve oração. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos as Sagradas Escrituras. Peço-te, Senhor, que sejas conosco nesse momento, para que seja um momento de aprendizado, de crescimento, Senhor. No nome de Jesus, é assim que oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, eu convido a todos agora a que possam ler o livro de Jonas. É um livro curto, um livro pequeno. O livro desse profeta é muito conhecido, até para quem não conhece a Bíblia. Todos nós já ouvimos falar da história desse profeta e de alguma forma já ouvimos falar de que um peixe engoliu Jonas, ou uma baleia engoliu Jonas. Então, é sobre esse profeta que nós vamos falar. E nós iniciaremos essa aula tendo uma lembrança, tendo uma breve visão do que ele representava. Jonas era um profeta, Jonas era um homem que Deus levantou para pregar a uma nação que não era do povo de Deus. E essa é uma missão difícil para o profeta. O profeta vivia no Reino do Norte, vivia no Reino do Norte em Israel. Esse profeta, ele é citado no livro de Crônicas. Ele aqui é apresentado como um profeta que vai se apresentar como filho de Amitai. E esse era um tempo onde Israel era próspero e o seu vizinho mais ao norte, a Assíria, não estava passando por os seus melhores momentos. E Deus levanta Jonas para pregar ao povo de Nínive, que era uma cidade importante, uma grande cidade, e ele teria que ir pregar os juízos de Deus para essa nação. Jonas faz exatamente o contrário do que Deus pede para ele fazer. Então, sem demora, vamos a uma visão panorâmica desse livro. A data que a revista propõe é 765 a.C. O autor é o próprio Jonas. O local é Nínive, na Assíria, mais ao norte, acima do Reino do Norte, onde fica Israel, onde ficava Samaria. Então, mais ao norte, acima, ficava a Assíria. O alvo dessa livração são os ninivitas, mas também os israelitas, porque um dos alvos precisa abrir mão de algo que
para o israelita era uma exclusividade. O israelita achava que Yahvé era um Deus só deles. Mas aí Deus levanta um profeta para pregar a um povo não judeu, não hebreu, que não era Israel, o Israel de Deus. Esse não era um povo que descendia de Jacó, de Isaac e de Abraão. Esse era um povo que traria mais tarde destruição, como nós já vimos, a Israel. Mas aqui está muito claro, depois que nós paramos para fazer uma leitura mais atenta ao livro desse profeta, de que Deus não era uma exclusividade de Israel. Esse é um dos primeiros pontos que a gente precisa ver. Estamos falando do Antigo Testamento, estamos falando da velha aliança, da antiga aliança. O Antigo Testamento fala já de um momento onde essa aliança, quebrada pelo povo, traria graves consequências à vida social, econômica e espiritual desse povo. Então nós veremos que há um sentimento que tem que brotar desse livro. Esse livro nos constrange por todas as vezes que nós rejeitamos o chamado de Deus. Ele tem que nos constranger a esse respeito e nos impulsiona a apoiar ou mesmo ver com outros olhos projetos missionários transculturais. Eles são de suma importância porque comunica o amor universal de Deus. É nesse livro que nós vamos ver que Jonas erra ao desobedecer e partir em sentido contrário à vontade de Deus e à ordem que Deus tinha dado a ele, expressa, clara, objetiva, mas também erra quando se propõe a obedecer. Então esse é um livro que nos chama a atenção. O livro vai trazer muito mais acerca do profeta do que da mensagem. Podemos dizer que esse livro, parafraseando um pastor amigo que dizia que esse livro ele é um livro mais para Jonas do que para Nínive. Então vejamos que a revista traz uma parte resumida sobre o livro e eu queria ler a íntegra para que a gente entrasse na aula tendo essa visão. Jonas é um dos profetas menores, mais conhecidos e pregados. Com certeza, você já assistiu a cultos missionários nos quais Jonas era o tema. E, de fato, esse profeta nos ajuda a lembrar do dever de pregar a todos, inclusive aqueles que julgamos não merecedores da graça e da misericórdia de Deus. Eu acho esse trecho fantástico. A revista ela vai trazer esse texto que nos leva a uma reflexão e que muitas vezes Deus nos convida a pregar para pessoas que a gente não admira, pessoas que a gente tem dificuldade em aceitar, pessoas que a gente julga, e para que a gente possa levar a palavra de Deus a pessoas que nós nos sentimos assim diante delas ou para com elas,
é necessário se revestir de amor. Munidos de amor é que nós conseguimos pregar, para que não julguemos, para que obedeçamos a Deus sem fazer absolutamente nenhum juízo de valor, sem questionar. Todos nós já fizemos isso algum dia. Eu, particularmente, me constranjo quando falo a esse respeito, porque esse foi um momento que foi muito severo comigo. Eu, infelizmente, sou mais um Jonas, que um dia não me coloquei à disposição do meu Senhor para pregar alguém que eu tinha dificuldade em aceitar. E pregar com atitudes, não era com palavras. Embora eu tivesse tendo atitudes que, humanamente falando, eram louváveis, no meu interior havia uma rejeição tremenda. Então esse profeta é muito especial para mim. Sigamos então com a introdução, a data 765 a.C., o autor, como nós já falamos, e o alvo onde nós paramos aqui, sendo os ninivitas e os israelitas, traz também o versículo-chave, que é Jonas 4, verso 11. E a palavra-chave, que é misericórdia. Essa é a proposta da revista, e nós vamos seguir nesse contexto. Existem alguns estudiosos que pensam que esse livro não é um fato real, mas uma fábula, um conto judaico, para transmitir uma mensagem aos judeus. Mas a tradição nos mostra que esse profeta existiu, ele está registrado no livro de Crônicas. E nós temos uma boa base bíblica para crer que esse livro foi escrito por Jonas e não é apenas um conto. Amém? O esboço, ele pode trazer a vida de Jonas, porque o livro descreve muito mais da sua vida do que da sua mensagem. Em alguns momentos, um momento de desobediência, Deus diz que ele tem que ir para Nínive, ele toma um navio e vai para Tarsis. Então, o tópico aqui é a fuga. Jonas queria sair da presença de Deus, talvez entendendo que se livrando, estando distante, não só estaria distante de Deus, mas também de sua autoridade e de seu poder. Que infantilidade! Quantas vezes agimos assim? Nos distanciamos para tentar sair da soberania de Deus. E há um ditado que diz que não há um canto na terra onde o vento não sopre. Do mesmo jeito é a ação de Deus. Em absolutamente nenhum lugar nós vamos conseguir nos esconder de Deus, muito menos sair do seu domínio ou fazer cessar sua vontade ou um propósito. Nada pode frustrar os propósitos de Deus. Esse homem pega um navio e se dirige para um lugar no extremo oposto do que era o destino que Deus tinha lhe orientado a tomar. E quando ele toma um navio, o Deus do universo, o Deus de Jonas, faz com que o vento bata contra o barco, contra o mar, e logo uma tempestade se forma, e o barco começa a naufragar, e os homens que estavam no barco jogam fora toda a carga, e vendo que não tinha jeito, começam, cada um, a Bíblia diz assim, que eles começam a clamar os seus deuses.
traz a ideia de que, como cada um passou a pedir aos seus deuses, havia ali mais de uma nacionalidade, havia ali pessoas de mais de uma origem. Portanto, há aí já uma mensagem de que esses deuses nada podiam fazer. Mas o Deus de Jonas, esse sim. E os homens, vendo que não tinha resultado, toda aquela oração, eles entendem o seguinte: se nós estamos orando e nada está acontecendo, os nossos deuses não têm poder nenhum. Não era isso que eles achavam. Ou tem alguém que não está clamando ao seu Deus e pode ser o culpado. É um indício. E eles encontram Jonas dormindo, alheio a tudo que está acontecendo. E Jonas é acordado, instado a orar, e ele diz que é por causa dele que tudo aquilo está acontecendo. E logo o temor se abate sobre esses homens, porque Jonas tinha dito a eles, que ele cria no Senhor, que criou os céus e o mar. Então esses homens são tomados de temor e diz: o que fizestes? E Jonas diz que só tem um jeito, que eles deviam ter lançá-lo ao mar. Esses homens ainda ficam reticentes em tomar essa atitude, mas vê que não tem jeito, e eles clamam a Deus que não imputasse culpa a ele sobre a morte de Jonas. Jonas é jogado ao mar. E logo que Jonas é jogado ao mar, a tempestade cessa imediatamente. Então, esses homens se prostram, eles agradecem a Deus, reconhecem o poder de Deus e eles acabam adorando a Deus e prestando culto a Deus naquele momento, da forma que o livro registra, né? É uma forma de cultuar, indicando que esses homens são alcançados por Deus e pela sua misericórdia. É o primeiro sinal. E aí, essa fase entra numa segunda fase de disciplina, porque Deus está disciplinando Jonas. Um peixe vai engolir Jonas e Jonas passa 3 dias na barriga do peixe. E é nesse momento que parece que tudo está acabado e Jonas se dá como morto. Mas mesmo depois de uma tempestade e depois do risco de vida que está correndo, Jonas clama ao Senhor. Há um ensino aqui importante para todos nós. Não importa o que qualquer um de nós possa ter feito e possa estar sofrendo consequências terríveis, não deixe de orar. Essa é a hora onde a oração é mais sincera, o clamor. Esse é um momento de oração extremo. E é aí onde Deus escuta Jonas e opera mais um milagre. E o peixe vai cuspir Jonas na praia. A natureza tinha obedecido a Deus pela tempestade e agora os animais estão obedecendo a Deus, porque o peixe, obedecendo a Deus, põe Jonas aonde Deus mandou. Aí vem o arrependimento de Jonas, né? E Deus novamente fala com Jonas e manda Jonas para Nínive. Novamente, Deus o envia. Jonas prega. E Nínive se arrepende. Há um arrependimento em Jonas do que tinha acontecido. Jonas vai à cidade de Nínive. E Nínive obedece, se arrepende, clama ao Senhor. E Deus tem misericórdia. Jonas então se abate, fica descontentado com tudo aquilo, diz: eu sabia que o Senhor é um Deus de misericórdia, de longânimo,
tem compaixão e agora esse povo que não merece a tua misericórdia a encontrou. O povo tinha sido alcançado pela graça de Deus e isso não agrada o profeta. Amém? Nós veremos logo mais a segunda parte desse livro. Se você quiser, pode pausar essa aula e fazer a leitura e depois voltar para a aula. Voltamos. Conhecendo agora informações básicas e um esboço do livro de Jonas, vamos agora ver que há uma série de desventuras nesse livro. Diferente dos outros profetas, Jonas dá ênfase no seu ministério e não na sua mensagem, como eu já havia dito. Isso tudo está resumido em 3 versículos: Jonas 1, 2, Jonas 3, versículo 2 e 4. Você vai ver as desventuras do profeta em sua resposta ao chamado de Deus. Primeiro, rejeitando seu chamado. Depois, aceitando de mau gosto. Jonas consegue errar 2 vezes. Jonas consegue pecar ao desobedecer e Jonas consegue pecar obedecendo. Quando Jonas desobedece e pega um navio com outro destino, é fácil perceber. Mas agora Jonas está errando, obedecendo. Jonas vai fazer o que Deus mandou, ele vai pregar em Nínive. Mas ele estava aceitando de mau gosto o chamado de Deus. Esse era um povo hostil para com o povo de Jonas. Jonas podia até ter razão, mas não podia ser assim. Jonas jamais podia fazer uso de julgamento se Deus pediu para ele pregar. Jonas queria ter razão. Jonas queria que o juízo recaísse sobre o povo. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus adverte, o povo se arrepende e Deus tem misericórdia. Esse livro, ele pode ser dividido em ciclos, né? Em 2 ciclos, considerando que os 4 capítulos a gente pode agrupar de 2 em 2. Há uma harmonia criada nesse estilo literário que também é uma sátira, né? É uma poesia, mas também é uma sátira. Se você vê que no primeiro versículo do livro Deus fala com Jonas, no primeiro versículo do 3º capítulo ele também fala a mesma coisa. Ele volta a falar com Jonas. Então um ciclo, 2 momentos. O momento primeiro do envio de Jonas e Jonas desobedece, e o segundo envio, depois que Jonas é salvo da barriga do peixe, ele é reenviado. Mas também é um ciclo de a mesma ordem ser dada 2 vezes. Nada mudou. Dispõe-te. Vai para Nínive. A mesma ação acontece, apenas a direção está oposta. Jonas está agora seguindo, diferente da primeira. Na primeira ele segue em direção contrária, nessa segunda ele segue na mesma direção que Deus orienta, mas a ação é a mesma, de resistência, de reclamação, de contestação. Nenhum de nós tem esse direito.
por mais que nos pareça legítimo, não temos esse direito. Portanto, vejamos. A profecia de julgamento vem também 2 vezes. E Jonas vai interagir com o povo pagão também 2 vezes. Os primeiros não eram israelitas, era um povo pagão que ia no navio. Depois em Nínive também era um povo que não cria em Deus, não levava Deus a sério, não tinha absolutamente nenhum vínculo com o Deus de Israel. Eles não conheciam o Deus de Jonas. Também há um ciclo duplo de oração. Jonas ora 2 vezes. Ora no primeiro versículo do 2º capítulo e ora no primeiro versículo do 4º capítulo. E é um ciclo de resposta. Nos 2 ciclos, Deus responde. Embora Jonas estivesse com o coração contrário à vontade de Deus, Deus responde a oração de Jonas nas 2 circunstâncias. A narrativa satírica, que eu também citei, vem recheada de palavras peculiares, né, do gênero literário, né, dessa narrativa satírica, né? A sátira tem isso. O livro termina com uma pergunta e ele tem um tom de exagero, né? Então isso é um estilo literário, é próprio, né, desse estilo literário. E a gente pode ver o seguinte: a grande cidade, grande tempestade, grande temor, né? Versículo 10º do 1º capítulo. Grande tempestade de novo, capítulo 12 do 1º capítulo. Versículo 12 do 1º capítulo. Grande peixe, versículo 17 do 1º capítulo. Grande benignidade, 2º versículo do capítulo 4. Grande cidade, versículo 11, capítulo 4. Então veja que essa forma exagerada de se expressar, às vezes exagerando em tamanho, exagerando, essa é uma das características literárias. Há nesse livro, em toda essa história que eu trouxe, muitos milagres. Ele é único, esse livro, por causa que aqui se registra alguns milagres. Uma tempestade que se forma por ordem de Deus, a natureza obedecendo à vontade de Deus. A sorte, os homens tiram sorte. Nessa época, era uma das formas de saber o que fazer, qual era a orientação, era tirar sorte. Deus está usando um método que Jonas conhecia, porque o povo judeu, melhor dizendo, o povo hebreu, tinha uma forma de consultar a vontade de Deus tirando sorte. Então, havia mecanismos para isso. Portanto, Jonas entendia exatamente o que estava acontecendo, era uma mensagem para Jonas. A sorte recai sobre Jonas, colocando a culpa sobre ele. Depois a tempestade se acalma imediatamente após os homens orar, Deus interceder e eles resolvem jogar Jonas do barco. Depois um outro milagre, o aparecimento do peixe. Depois Jonas é vomitado do peixe. O aparecimento de uma plantinha que vai dar sombra a Jonas. O aparecimento do verme que vem para devorar. E o vento. Então, vejamos quanta intervenção de Deus, quanto milagre. Esses personagens, tanto Jonas como os marinheiros, como os ninivitas, né, são os personagens, são cuidados por Deus. Porque Jonas vai trazer as doutrinas de misericórdia, né?
sugere que esses homens que vinham de países diferentes oravam a seus deuses, diz assim, né? Oram, Deus os salva. Depois, em resposta, né, ao clamor dos marinheiros que são salvos, o próprio Jonas está sendo salvo também, porque ele estava na tempestade. Então ele também está sendo salvo. E ele podia ter morrido afogado, mas ele é salvo pelo peixe. Embora esses momentos difíceis que Jonas passa sejam por seu crescimento e entendimento da vontade de Deus, muitas vezes é preciso ser tirado tudo de nós para que a gente possa não ter absolutamente nada que nos desvie dos propósitos de Deus, é que nós ficamos atentos a eles. Muitas vezes Deus precisa tirar tudo de nós, até nos ameaçar tirar a vida, para que a gente possa parar para escutar a sua voz e nos dirigir em direção à sua vontade, para o centro da sua vontade. Então, uma outra doutrina é a da infidelidade do povo. Veja que o povo pensava que Deus era algo exclusivo deles. Portanto, também era exclusiva deles a misericórdia. Então, o povo podia ter direito até ao juízo de Deus, mas não da misericórdia de Deus. Veja que pensamento, né? E esse é o pensamento de Jonas, um israelita. Ou seja, um gentio não merece, não pode se arrepender. Ora, enquanto o povo de Deus está insensível à vontade do seu Deus. Então, o povo de Deus, por causa do sentimento de posse sobre o seu Senhor, não aceita o caráter de Deus, nem quer que ele seja salvação para outras nações, preferindo morrer em lugar disso. Veja, porque Jonas prefere morrer, ele diz assim. Então, vejamos. Jonas, no Novo Testamento, é citado por Cristo. Portanto, esse é o principal argumento de que Jonas não é um conto. Porque Jesus não ia se referir a um conto apenas. Ele se referiu ao livro de Jonas como algo que realmente aconteceu. Mas quando Jesus traz esse texto, está trazendo para nós a citação de uma obra real. Porque Jonas permanece 3 dias no ventre do peixe, em um lugar de morte. Assim como Jesus permaneceria 3 dias no túmulo. Mas o sinal que Jesus dá aos fariseus em Mateus 12, de 39 a 41, não foi a sua morte, mas a sua ressurreição após o 3º dia. Portanto, ele está se referindo não à morte de Jonas, mas à ressurreição. Tá bem? Então, no Novo Testamento há uma outra situação, há uma outra doutrina. Salvação aos povos. Além dos profetas do exílio, Jonas é o único profeta enviado a outra nação para profetizar o juízo de Deus. O Senhor chama todas as nações ao arrependimento, o que se costuma com Cristo, enviado para o mundo e não apenas para Israel. Jesus é anunciado pelo Novo Testamento como a luz tanto aos gentios como para o povo de Israel. Amém? Então, para concluir, a questão que Jonas deixa para nós é até que ponto estamos dispostos a servir a Deus e levar o Evangelho da salvação. Até que ponto estamos dispostos? Você estaria disposto a abandonar a sua zona de conforto e pregar para aquele tipo de gente que secretamente você despreza? Imagine quantas
são as culturas, pessoas, matizes raciais, culturais, que nós muitas vezes pré-julgamos ou mesmo repudiamos. E se Deus nos levantar para pregar pessoas assim, o que nós faremos? Vamos refletir, meus irmãos. Esse é um momento de reflexão. Estamos passando no mundo uma pandemia. Estamos no final de semana onde nós festejamos Dia das Mães. É um fim de semana para agradecer a Deus. Agradecer a mãe que temos, a que tivemos. Mas, Senhor, eu te peço que Tu sejas com todos nós nesse domingo. Que Tu nos dê um culto festivo. Para que a gente possa parar e refletir acerca da nossa postura diante da Tua vontade, do Teu chamado, do Teu comissionamento. Que eu e você, meu irmão, esteja sempre aberto, porque esse livro vem esmagar o preconceito de Jonas, e ele hoje está também esmagando o meu. Que ele possa nos preparar, abrir nossa mente e nossos olhos para o amor de Deus que é universal. Amém? Até a próxima aula. E que Deus os abençoe. Tchau.